Olá, seja muito bem-vindo ao capítulo 7. Nesse capítulo a gente vai falar um pouquinho sobre o Cloud Adoption Framework do Azure, o famigerado CAF. A gente vai falar um pouquinho sobre Cloud Adoption Framework, a gente vai entender também o ciclo de vida dos serviços e recursos do Azure, e também eu vou falar um pouquinho sobre planejamento e migração, algumas estratégias e ferramentas que podem nos ajudar também, juntamente com o CAF, a nos direcionar durante um processo de migração ou até mesmo adoção de Cloud Computing. Bom, vamos começar então pelo Cloud Adoption Framework, o famoso CAF. O Cloud Adoption Framework é uma abordagem única da Microsoft para adoção de nuvem, onde é um compilado, na verdade, onde a gente encontra um compilado de documentos, de boas práticas, as quais vão nos ajudar a tomada de decisão e até mesmo a migrar o nosso workload para a nuvem. Geralmente nós que somos arquitetos, nós utilizamos muito o Cloud Adoption Framework durante todo o projeto, durante toda a fase de migração, até mesmo no planejamento, a estratégia. Ele é considerado como nosso guia de cabeceira, nosso livro de cabeceira. A gente tira basicamente todas as boas práticas de lá, onde a Microsoft constantemente atualiza e muda alguns cenários, propõe algumas melhorias para adoção de nuvem, né? São melhores práticas, basicamente, dos funcionários da Microsoft, de vários parceiros e alguns clientes. E o Cloud Adoption Framework ele é focado em alguns pilares. Esses pilares basicamente é a estratégia, né, onde a gente vai definir ali a justificativa comercial e os resultados esperados. O que a gente espera migrando para a nuvem? A gente tem algum goal específico? O nosso negócio ele tem algum objetivo específico? Né? O que é esperado? É uma redução de custos? É talvez uma melhoria de performance? É talvez uma escalabilidade? É uma elasticidade? O que a gente espera? Depois a gente vai para a etapa de planejamento. Geralmente, a etapa de planejamento ela é a mais longa, a mais demorada. Uma vez que você planeja muito bem todo o percurso do seu projeto, seja ele de migração, seja ele de adoção, a parte da execução vai ser bem tranquila e menos traumática para o negócio. Então, nesse pilar aí, vamos dizer assim, chamado de planejamento, planejar ali, nós vamos alinhar os planos de adoção acionáveis com os resultados comerciais. É onde a gente vai conversar ali com a camada de negócio e a gente vai falar, olha, nós temos essa estratégia de migração, esses são os impactos, esses são os riscos, ou adoção, né? Não somente migração, mas também adoção. Esses são os impactos, esses são os riscos que o negócio pode correr, que o seu ambiente pode sofrer, e a gente precisa alinhar isso com as necessidades do negócio. Depois dessa etapa de planejamento, a gente tem nessa etapa de ready, né? Que está como pronto aí. A gente vai preparar o ambiente de nuvem para essas alterações planejadas. Então, mesmo que seja uma migração, a gente prepara o ambiente de nuvem, a gente prepara a subscription, a gente prepara toda a estratégia antes de receber o ambiente. Então, a gente não faz isso usualmente dentro das boas práticas durante a execução. A gente se planeja, a gente prepara o ambiente para quando ele chegar, a gente já conseguir recebê-lo com políticas, com RBAC, com todas essas questões que a gente já viu previamente aqui, já mais ou menos azeitadas ali no Azure, já bem pré-configuradas, para que o ambiente seja recebido de uma maneira menos traumática possível, com menor downtime, e inclusive aderente a todas essas políticas e boas práticas que a gente já veio trabalhando durante todo esse capítulo, todo esse módulo, na verdade, né? Depois de colocar o ambiente pronto, geralmente a gente entrega um Azure Landing Zone aí nesse cenário, a gente migra, então vai para a etapa de mão na massa mesmo, a gente vai migrar e modernizar essas cargas de trabalho existentes. Quando a gente fala em modernizar, o que é modernizar? Muitas das vezes, quando a gente vai migrar, na maioria das vezes, vamos colocar 90%, esse é um número meu, tá? Mas na grande maioria das vezes, a migração, para ela ser menos traumática, geralmente a gente migra as is, ou seja, a gente migra VM para VM. A gente não faz aí, por exemplo, uma readequação, uma rearquitetura para mudar talvez o modelo computacional ali de IaaS para PaaS, para SaaS, por exemplo. A gente migra as is e depois a gente vem modernizando essas cargas de trabalho. A gente identifica primeiro o cenário que está ali, a gente identifica o que vai ser migrado e aí então a gente consegue fazer algumas melhorias, fazer algumas sugestões, uma vez que já se adotou a nuvem, né? Eu não sugiro, basicamente, eu como arquiteto, trabalhando aí já quase 7 anos como arquiteto de cloud, eu não sugiro com que vocês façam essas alterações de escopo arquitetural durante uma migração. Isso pode trazer sequelas, danos irreparáveis para o ambiente e, inclusive, isso pode criar uma certa resistência
da parte do cliente sobre migrar ou até mesmo manter o workload na nuvem. Né? A gente tem que fazer com que essa experiência seja a mais fluida e a menos estressante possível. Uma vez que adotada, a gente obviamente passa a planejar uma modernização dessas cargas de trabalho. Depois a gente vai para essa parte de inovar, né? Que além da modernização, a gente desenvolve novas soluções de nuvem nativas ou híbridas. A gente pega esse modelo que foi migrado e provê também melhorias e sugestões às quais a gente pode substituir serviços que são legados, né, máquinas que são legadas, sistemas que são legados, aos quais geralmente dão uma mão de obra danada, ou dá muita manutenção, ou então até mesmo serviços que são legados estão ali na beira de um colapso, que a gente não tem, sei lá, uma documentação detalhada, ou que a gente não tem até mesmo um suporte efetivo ali, já está até expirado, a tecnologia está muito antiga. A gente já vem desenvolvendo novas habilidades dentro dos serviços que a Microsoft disponibiliza no Azure, para que a gente possa transformar essas soluções nativas em soluções híbridas ou até mesmo soluções cloud, né? Na sexta posição ali a gente tem controlar. Depois de tudo isso, de todas as tags, policies, RBAC, etc., a gente precisa controlar esse ambiente. Então, uma estratégia de monitoramento, uma estratégia de segurança da informação, ela é válida e ela é necessária para que nós possamos monitorar e controlar o ambiente que está rodando ali dentro. Lembre-se que na matriz de responsabilidade nós ainda temos uma grande fatia a qual nós somos responsáveis por. Então, devemos sim controlar sempre o ambiente e mantê-lo dentro das boas práticas, a qual a Microsoft já trabalha tanto em cima e nos disponibiliza uma documentação tão rica e vasta como é o Cloud Adoption Framework. No final, a parte de gerenciamento, claro, junto com a parte do controle, onde nós vamos gerenciar as operações e as soluções híbridas de nuvem. E acaba que a gente cria um ciclo, pois caso a empresa ela precisa migrar um outro workload, ou até mesmo tomar uma decisão entre a solução nascer on-premise ou nascer na nuvem, ela já tem, obviamente, um guidance, um background muito rico por trás para tomar essa decisão e, inclusive, já nascer a nova solução em um modelo híbrido e até mesmo um modelo cloud por final. Sendo assim, o Cloud Adoption Framework ele é um conjunto de ferramentas, orientações e narrativas para estratégias e resultados. Dessa forma, a gente consegue, de fato, entregar com muita propriedade e segurança para o nosso cliente um modelo de migração ou até mesmo adoção de nuvem responsável dentro das métricas e boas práticas que são sugeridas pela fabricante, que nesse caso é a Microsoft, e alinhados com a arquitetura a qual a gente já está planejando, alinhados com o nosso padrão de arquitetura, o que faz com que nós, como profissionais, ficamos muito seguros na entrega desse projeto e os clientes, consequentemente, vão ficar bem satisfeitos uma vez que essas soluções, né, que estão ali no Cloud Adoption Framework, aquelas situações às quais nós podemos, né, colocar o nosso ambiente, até mesmo tecer algumas estratégias, já foram validadas por diversos clientes e em diversos projetos, não somente pela Microsoft, mas pela grande gama e quantidade de parceiros que ela tem ao redor do mundo. Sendo assim, eu coloquei um fluxograma aqui bem bacaninha para a gente conseguir entender um cenário, né, um happy path, vamos dizer assim, um caminho ao qual a gente faz usualmente quando nasce um projeto até a sua entrega. Então a gente primeiro define a estratégia, né? Vamos definir as motivações, para que você está migrando, velho? Essa que é a pergunta que deve ser feita. Qual que é a sua dor? O porquê você está migrando, né? Toda a parte ali de business outcome, justification, até a priorização do projeto é muito importante, porque isso pode trazer impacto para o negócio. A gente precisa ter essa visão, nós como arquitetos precisamos ter essa visão, até mesmo para que a gente possa dar anuência para os engenheiros, para os analistas do nosso time. Um time ele não é feito só de arquiteto de cloud, um time é feito por engenheiros de cloud, um time é feito por analistas de cloud, tem o pessoal do pré-venda, o pessoal, né, do comercial, o pessoal administrativo, etc., os próprios PMs, os Project Managers do projeto. Então a gente precisa dar essa visibilidade e segurança para eles. A segunda parte, que é a mais importante, na minha opinião,
é a de planejamento. A gente vai planejar o máximo que der. A gente passa muito tempo planejando, fazendo desenho, fazendo rabisco, entendendo as arquiteturas, tentando conectar os elos ali, tentando achar as perguntas e as respostas corretas para o ambiente. E aí sim a gente vai para esse Cloud Adoption Plan, a concepção de uma documentação que é bem concentrada, ao qual nós vamos propor para o cliente esse plano de adoção. Vamos falar, olha, nós vamos sair daqui, nós vamos chegar aqui e esse aqui é o nosso caminho. Depois a gente vai para a parte de ready, a parte de pronto, né? Nós vamos fazer um setup inicial e o First Landing Zone. O Azure Landing Zone é um exercício muito importante, ao qual nós vamos criar ali na subscription do cliente um pequeno ambiente, como se fosse um Proof of Concept, uma prova de conceito. E nós vamos ali guiá-lo dentro das boas práticas da Microsoft, né, das boas práticas do Azure. Nós vamos fazer o deploy de alguns serviços, a gente já vai preparar o ambiente para receber esse workload, para receber de fora esse workload. Não é só migrar, não é só clicar no botão e copiar e colar para o outro lado. Não, você precisa preparar. Vocês viram aí durante todo esse módulo 4 a gama de ferramentas e de questões que nós temos em termos de segurança. E vocês viram durante todo esse curso o tanto de recursos que tem dentro do Azure, tanto de função, as várias possibilidades, né? Para quem é muito criativo, é assim, um senhor laboratório, é um senhor ambiente para que você possa ali esbanjar da sua criatividade ao dar um desenho para uma solução, ao conceder essa solução. E aí sim, nós já vimos ali com algumas documentações, como por exemplo o High Level Design, o Low Level Design, a gente já vem entregando para o cliente ali um certo valor em termos de estrutura e estratégia de migração. Isso é extremamente importante. O cliente tem que ficar seguro durante uma adoção e durante a migração. O cara não vai colocar o ambiente dele na mão de profissionais que não têm essa assertividade ou até mesmo em uma estratégia furada, né? Então é possível que a gente monte ali a nossa estratégia muito bem documentada e embasada de acordo com o CAF. Aí então nós vamos para a parte de adoção, migrar ou inovar. Dessa forma a gente já tece um paralelo ali e a gente já sabe exatamente onde a gente está, para onde a gente quer chegar. No final, a parte de governança e gerência, ela vai abranger todo o processo. O tempo inteiro eu tenho elementos de governança e o elemento de gerência. É meio que seria dois processinhos ali, ou dois pilares que vão sustentar todo esse entorno. Eu nunca vou deixar de olhar para a governança, eu nunca vou deixar de olhar para a gerência, mesmo na fase inicial de concepção do projeto. Eu já tenho que estar pensando em alguma coisa ali, então eu já tenho que fazer as perguntas certas para o time certo, para o cliente, trabalhar muito próximo à área de negócio, o mais próximo possível da área de negócio, né? Para que a gente consiga fazer com que essa experiência seja o menos, mais uma vez, o menos traumática possível. É muito importante também entender um pouco sobre o ciclo de vida dos serviços no Azure. Assim como nós temos uma responsabilidade de amadurecer os nossos processos antes de realmente pegar um projeto específico ou fazer uma migração, a Microsoft também tem uma responsabilidade muito grande de amadurecer a plataforma, de amadurecer outros serviços antes desses serviços chegarem nas mãos de nós, usuários finais. Então a Microsoft passa por um estágio muito delicado, extremamente concentrado, vamos dizer assim, extremamente rígido no que diz respeito ao lançamento ou de um produto, ou de um serviço, ou de uma funcionalidade. O ciclo de vida do serviço, ele define como cada serviço no Azure ele vai ser lançado para o uso público, para o uso final na plataforma. Todo serviço no Azure, ele começa com o estágio de development, onde a Microsoft está desenvolvendo aquele produto, aquele serviço, aquela funcionalidade. Cada serviço começa exatamente nessa fase. E nessa fase, a equipe do Azure coleta uma série de requisitos, uma série de feedbacks, etc. Nós que somos MVP, por exemplo, muitas das vezes nós somos acionados pelo time de produto do Azure em várias situações para que nós possamos contribuir com o nosso conhecimento de campo, da comunidade, etc., para uma dessas fases. Então é muito comum, eu mesmo já fiquei ali. Recentemente eu estou bastante em contato com o time de segurança e com o time do Bicep também, que é uma tecnologia nova que a Microsoft está desenvolvendo no Azure para a parte de Infra as a Code. Não vai substituir o ARM Template, mas vai ajudar bastante no modelo de deployment. Então eu estou muito inserido ali, tanto nas discussões como em contato com o time de produto. Recentemente eu tive algumas reuniões com o time de produto, mandando alguns feedbacks, até mesmo sobre algumas provas de certificação
notificações. Então a gente sempre tem esse contato, né? MVP de Azure, o negócio pega pesado mesmo, só dividindo com vocês é off-topic, aí o negócio é complicado, né? Só um prêmiozinho não. Galera, o pessoal da Microsoft, eles cobram muito sobre isso, feedback, então a gente está muito próximo à equipe de produto. Sendo assim, esse estágio de desenvolvimento, de development, ele é muito importante. Baseado nisso, a Microsoft volta para dentro de casa e ela começa a desenvolver a plataforma, ou começa a desenvolver o serviço, a funcionalidade, qualquer coisa nova que seja no Azure ali. Depois, ela lança uma release, vamos dizer assim, chamada Public Preview. O Public Preview é onde o público normal, de uma certa forma, né, o público em geral, ele pode acessar esse recurso, tanto é que se você acessar o seu portal no Azure, algumas funcionalidades, elas podem estar como preview. Sei lá, você abriu uma Storage Account, tem lá, Azure Storage Explorer, por exemplo, preview. Essa funcionalidade ainda não é a final, ela está em preview, mas ela já passou do estágio de development. Então, todos os feedbacks que a gente já pôde dar para essa plataforma já foram dados, todos os bug fixes já foram corrigidos, agora ela está fazendo essa parte de refinamento. E mesmo assim, ela joga para a comunidade, de uma certa forma, essa participação. Então, se você quiser participar, é totalmente possível com que você entre lá no Azure e envie seu feedback, enviar seu comentário para o time de produto. Eles recebem, não é uma coisa totalmente que eles desconsideram, não. Pode enviar o seu feedback, algumas vezes até mesmo o time chega a responder esse feedback e todos eles são considerados ali pelo time de QA, pelo time que faz a filtragem, faz os levantamentos de requisitos, até mesmo o time que faz a correção de bugs ali. Todos os feedbacks são extremamente importantes. Depois dessa parte de Public Preview, que a Microsoft ela recolheu esses feedbacks, ela vai amadurecer a plataforma. Então é muito comum, se você entrar lá na página de status de um determinado serviço, etc., ele tem essas três opções aí. Disponível agora, que já está disponível totalmente. Tem a parte em versão prévia, que é o Public Preview, e a parte em desenvolvimento, que é um serviço que ainda está sendo desenvolvido e poucas pessoas têm acesso, são mais nós que somos MVPs, ou então até mesmo alguém do time de produto, funcionários da Microsoft, alguns clientes específicos que possuem acesso a essa funcionalidade, por algumas funcionalidades que estão em desenvolvimento, até porque não são funcionalidades que estão ali 100% aferidas, vamos dizer assim, 100% desenvolvidas pela Microsoft. No final, ela coloca essa determinada funcionalidade, esse recurso em GA, a gente fala General Availability, né? Ou totalmente disponível, que é onde ele é lançado para todos os clientes, a Microsoft faz o aviso oficial nos canais de comunicação do Azure, etc. E ela lança a funcionalidade falando, olha, fizemos a parte de development, foi massa, fizemos o public preview, recebemos muitos feedbacks, ajustamos, validamos com o time, etc. E agora a funcionalidade ou o recurso já está disponível finalmente, com todos os SLAs, com toda a parte de segurança, com toda a parte de arquitetura envolvida, disponível para o público final para ser usado e implementado no seu ambiente. Muito massa, bacana demais esse ciclo de vida e é muito interessante que vocês utilizem essa parte de Public Preview, até mesmo para que vocês possam entender o que está por vir em termos de funcionalidades ou novos recursos, porque a Microsoft ela muda muito e o Azure é muito dinâmico. Então, quem quiser ficar um pouquinho mais à frente aí e entender, dá uma olhada nesse portal aí, nesse preview. Tem disponível, depois vocês pesquisem aí sobre Azure Preview Features e vocês podem entender ali, até mesmo ter uma listagem da Microsoft sobre algumas features que estão em preview e em breve em GA também. Já o planejamento e a migração para o Azure, algumas estratégias e ferramentas. Bom, as ações necessárias para migrar uma carga de trabalho, basicamente, um workload, quando a gente sai de casa, ou sai do on-premise para a nuvem, ou de outra nuvem para o Azure, vamos dizer assim, elas são basicamente três cenários, é o que a gente chama de lift and shift, lift and optimize ou modernize. E a Microsoft é bem enfática quanto a esse processo, né? Ela basicamente estabelece isso quase que em 4 etapas. A parte de fazer um inventário e fazer essa racionalidade da propriedade digital, baseado, muito alinhada com o negócio. Depois o alinhamento organizacional inicial, é muito importante ter esse plano de alinhamento com o negócio. Depois a gente vem para o plano de preparo de habilidades e aí sim a gente faz
o que nós chamamos de plano de adoção da nuvem. É uma forma de colocar toda a nossa estratégia em um plano massificado, centralizado, para que a gente consiga alinhar as expectativas com o cliente e, assim, prover uma migração mais clean, mais justa ao ambiente, ok? A Microsoft ela possui, eu vou deixar para vocês o link aqui do Cloud Adoption Framework, essa parte de migração, uma série de processos, uma série de boas práticas que vão nos ajudar a escolher uma melhor ferramenta para determinado cenário. Em caso de migração de banco de dados, qual seria uma melhor ferramenta? Em caso de migração, por exemplo, de VMs, qual seria uma melhor ferramenta, né? Qual seria uma boa estratégia? Então a Microsoft ela tem isso de uma maneira muito bem condensada, de uma maneira muito bem estruturada e organizada. Eu vou deixar para vocês o link aqui. E aí é como eu sempre digo nas outras aulas, DIOR, né? Do your own research, faça sua própria pesquisa. A Microsoft ela proveu uma série de ferramentas já built-in no Azure, onde a gente pode migrar bancos de dados de uma maneira muito fácil, por exemplo, pelo Data Migration. A gente pode migrar VMs utilizando o Site Recover, a gente pode fazer backup do nosso workload, aí ligar ele no Azure de uma certa forma. A gente tem ali diversas opções de migração, diversas ferramentas que vão nos auxiliar em migração e nesses cenários. Então, eu vou deixar aqui para vocês o link para que vocês possam pesquisar sobre essas ferramentas, ok? No mais é isso, o nosso resumo, esse módulo ele foi muito focado mesmo em arquitetura, muito focado no Cloud Adoption Framework, muito focado na parte de negócio, como a gente vai alinhar isso. No final das contas, toda a parte técnica ela faz sim reverência ao negócio. Nós estamos aqui para servir o negócio, nós estamos aqui para fazer com que os workloads rodem bem e que não seja nenhum pandemônio, não traga nenhum problema para uma determinada empresa ou um determinado projeto. Lembre-se que a nuvem ela é a solução. Se a gente for criar problema, é melhor ficar dentro de casa mesmo. Então, esse foi o intuito desse capítulo aí, desse capítulo 7. Então, vamos só repassar rapidinho. O Cloud Adoption Framework é um conjunto de diretrizes comprovadas que foram desenvolvidas para nos ajudar a criar e implementar as estratégias de negócio e tecnologia necessárias para a nossa organização ter sucesso na nuvem, no Azure. Assim como o Azure tem o seu Cloud Adoption Framework, outros cloud providers também, falando em nível de arquitetura white label, tá? Outros cloud providers também possuem seu Cloud Adoption Framework. Acabou que ficou uma boa prática do mercado de cloud e, sem dúvidas, é uma mão na roda para nós que somos arquitetos, para que a gente consiga ficar mais seguro durante a execução e até mesmo planejamento das nossas migrações e das nossas adoções de nuvem, tá? Já o ciclo de vida dos serviços do Azure, vocês viram lá que a gente é bem definido como 3 pilares ali: desenvolvimento, Public Preview e GA, né, que é o General Availability, e ele vai definir como cada serviço é liberado para o uso público, né? Após a parte de desenvolvimento, a gente vai para Public Preview, após Public Preview, a gente vai para General Availability, e aí o recurso está 100% disponível. E, muito importante também colocar aqui nesse resumo, é que é bom vocês acompanharem, até mesmo para entender as restrições de um determinado recurso. Lembrem-se que pode acontecer de um determinado recurso não estar disponível em algumas regiões do Azure. É muito comum as pessoas me perguntarem no LinkedIn assim: ô Magela, tô tentando implementar um recurso tal aqui em Brasil South, mas não aparece para mim. Eu falo, cara, tem que ver lá, tá em preview? Não, não tá, beleza. Mas será que ele na parte de lançamento, e quando lançou esse recurso, tá lá especificado que é para todas as regiões, em all regions lá, ou só algumas regiões específicas? Então fiquem muito ligados nisso, é muito importante também. E a parte do planejamento, né? Que a gente tem essas 3 etapas: Lift and Shift, Lift and Optimize ou Modernize. Eu meio que falei um pouco do misto delas durante a explicação de todo o Cloud Adoption Framework e como que a Microsoft ela possui. Aí eu deixei para vocês a documentação onde ela vai conseguir nos guiar. E para cada cenário eu posso ter assim um bunch of features, um bunch of tools, né? Por exemplo, uma série de tools, uma série de ferramentas que vão nos ajudar a tomar essa decisão e aí sim fazer essa migração ou adoção de cloud de uma maneira mais fluida para o cliente. Beleza? No próximo capítulo nós vamos falar sobre compliance no Azure. Vou falar um pouco sobre o Azure Trust Center, o Azure Compliance Documentation, Azure Government e o Azure China 21 via Net. Só a título de curiosidade mesmo.
Vejo vocês no próximo capítulo. Até lá!